Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome, como vocês sabem, eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4, analisando formas da disciplina de matemática. Essa aula é especialmente planejada para os sextos anos A e B do nosso colégio RGF. Queridos, antes da gente começar a aula em si, eu tenho que passar algumas orientações. Para essa aula, eu quero que vocês estejam acompanhados do nosso livro de matemática, o seu caderno de você, e alguns materiais básicos que você sabe que nós utilizamos muito. O lápis, a caneta, a borracha, a régua de vocês. Além disso, para algumas elaborações de alguns desenhos, o esquadro vai ajudar bastante, pode ser qualquer um dos dois, não tem problema. Bom, ainda essa aula, vocês vão ver que vai ter bastantes atividades ao longo dela. Você não precisa se preocupar em fazer tudo no mesmo tempo. Você tem a semana para desenvolver essa atividade. Tudo bem? E lembre-se, galerinha, postura e organização são fundamentais aí. Tudo bem? Bom, antes da gente começar o capítulo 4, eu queria revisar brevemente o que nós trabalhamos até o momento. Tudo bem? Olha, no capítulo 1, que tem o título Os Números em Nossa Vida, queria que vocês folheassem o livro de vocês e observassem que nós já passamos pelo sistema de numeração egípcio, que tem a ver com os hieróglifos, depois o sistema de numeração babilônico, que tem a ver com o formato de cunha, depois o sistema de numeração maia, com a barra e o ponto, sistema de numeração romano, que são as letras maiúsculas do nosso alfabeto, e o sistema de numeração indo-arábico. Nossa, professor, não lembro qual que é esse sistema. Claro que vocês lembram, é o sistema nosso atual, o sistema decimal. E lá nós vemos as características, ordens e classes. Por quê? Porque é o que nós utilizamos atualmente. Além disso, nós aprendemos o conjunto dos números naturais. Nossa, que nome sofisticado, professor. Na verdade, é um conjunto numérico na onde são alocados os números. O 0, o 1, o 2, o 3, tendendo ao infinito positivo. Professor, quer dizer que o número 38 é um número natural? Sim, é um número natural. Tudo bem? E no final do capítulo, as questões de arredondamento. Na sequência, nós trabalhamos o capítulo 2, as operações e eu, que nada mais foi do que o quê? Uma revisão das operações básicas nossa. Adição, algoritmos das ideias associadas, lembra? O algoritmo usual, aquele tradicional. Depois teve o algoritmo da decomposição, um método um pouquinho diferente, só para a gente entender alguns contextos. As propriedades da adição, a geometria e a adição. Depois da subtração, as mesmas sequências, chegamos na multiplicação e as propriedades da multiplicação. E aí, claro que a gente vai rever essas propriedades, mas tem duas que se destacaram, não é? O elemento neutro da multiplicação e o elemento nulo da multiplicação. Vocês lembram desses elementos, dessas propriedades? Elemento neutro da multiplicação é o 1. Qualquer número multiplicado por 1 continua esse qualquer número. 5 vezes 1, 5. 25 vezes 1, 25. E o elemento nulo da multiplicação? Pensa um pouquinho. Qual o número que você multiplica e anula a sua conta? 0 vezes 30? 0, querido professor. 0 vezes 3? 0. Isso mesmo. E depois a divisão, algoritmo e ideias associadas. Tudo bem quanto a isso? Bom, no capítulo 3, outras operações, nós avançamos um pouquinho. Vocês já viram, mas não com tanta ênfase na potenciação e suas propriedades. Depois, potências com expoente 2 e expoente 3. Lembra que eu falei para vocês, vocês não precisam ficar falando elevado a 2, elevado a 3. Você pode falar ao quadrado, que se refere ao expoente 2, e ao cubo, que se refere ao expoente 3. Depois, as propriedades da potenciação. Depois, na sequência, vocês têm ali potência de base 10 e decomposição. Depois, radiciação e suas propriedades. Nossa, professor, radiciação, o que é isso? Foi aquele primeiro tópico de raiz que a gente trabalhou excepcionalmente a raiz quadrada. Lembram? E as operações inversas. Qual que é a operação inversa da adição? Subtração. E, consequentemente, a operação inversa da subtração, adição. Da multiplicação, qual é a operação inversa?
Divisão. Então, operação inversa da divisão, multiplicação. Professor, tem operação inversa da potenciação? Temos. Radiciação. E da radiciação, potenciação. Tudo bem quanto a isso, meus queridos? Bom, agora nós vamos iniciar o capítulo 4, analisando formas. Nossa, professor, mas é um capítulo que tem a ver com geometria? Sim, tem a ver bastante com geometria. E vocês vão ver que é um capítulo gostoso de desenvolver e de fazer. Nós vamos tentar com essas aulas à distância, mas em breve, Deus há de querer que nós vamos estar juntos, tudo bem? Bom, sólidos geométricos. Vocês vão ver algumas dimensões nessa apresentação de vocês. Vocês vão ver que sempre vai ter um quadradinho vermelho indicando a página na qual nós estamos no livro. Porque eu não ia colocar o livro todo na nossa apresentação, não é verdade? Então, vocês vão primeiro assistir essa aula toda e depois você vai pegar esse livro seu e vai ver, o professor falou aqui na página 122, ele falou aqui desse exercício que é importante fazer. Ele falou que esse quadro verde, lembra? Pega o marca-texto, vamos grifar que é importante. Coloca um asterisco, uma estrelinha aí, muito importante. Tudo bem? Lembrem-se, quero capricho nas anotações, hein? O livro é de vocês, você tem que tratar ele com cuidado, é um material muito importante nosso. Bom, vamos começar com o tópico sólidos geométricos. Existem imagens em nosso cotidiano que nos remetem à ideia de formas geométricas. Ao observarmos a forma da Terra, veremos que ela é semelhante a uma esfera. Alguns edifícios e construções nos lembram os paralelepípedos, como os blocos retangulares e cubos. Aí ele coloca duas imagens para vocês no nosso livro, não é verdade? A imagem do planeta Terra em projeção com o Sol aí e a imagem de alguns prédios. E eu coloco um destaque para vocês que no livro vai estar lá no comecinho da página do 122. Ele vai falar assim, figuras espaciais ou sólidos geométricos. Tudo que ocupa um lugar no espaço, meus queridos, são figuras espaciais. São, então, sólidos geométricos. E aí, a gente vai trabalhar essa questão do que são sólidos geométricos. Como que eu posso definir isso? Bom, continuando, ele fala assim, um teminha, e se escalavrava nos paralelepípedos. E tinha a cena aí do molequinho caindo, mas não se feriu, na calçada aí. Segundo o texto, o que aconteceu com o menino maluquinho? Olha, vamos ter que pegar no dicionário. O que será que a palavra escalavrava quer dizer? E além disso, talvez alguns alunos estejam perguntando, professor, o que é um paralelepípedo? O nome já é difícil. Olha, se está difícil de falar paralelepípedo, você também pode chamar de bloco retangular. As duas coisas são análogas e é importante você se atentar. E aí, com essa pesquisa no seu dicionário, eu quero que você responda essas 3 perguntas introdutórias que começam na página 122 e vão até a página 123. Primeira pergunta foi a que eu mencionei com vocês. Depois ele vai falar das 2 palavras que eu quero que vocês pesquisem e coloquem no caderno, porque vocês vão ver que no livro tem 2 linhas. Se você conseguir simplificar, tudo bem. Senão no caderno vai ficar muito bem apresentável. Não esqueçam de quando vocês forem fazer anotações no caderno de matemática, colocar o dia realizado e também a página, como a gente sempre fez na nossa sala de aula. E ele fala assim, de que era revestida onde a rua que o maluquinho caiu. Quando você descobrir o que era paralelepípedo, você já vai saber o revestimento dessa rua. Tudo bem? Além disso, tem tempinho nessa aula que eu já falei. Tudo bem? Continuando. Aí vem a definição de sólidos geométricos, lá na página 123. Vocês grifem, mas não é nada do que nós não comentamos até o momento. Sólidos geométricos são figuras espaciais, ou seja, não estão contidos em um só plano. Nossa, professor, não entendi. Lembra lá no Elementos da Geometria, que a gente falou alguns pequenos elementos básicos? Ponto, reta e plano. Qual que é a ideia de ponto? Você tinha lá a marcação de um ponto, não é? Aquele ponto lá, a ideia de ponto, é central. Qual que é a ideia de reta? Bom,
Aí fica um pouquinho mais difícil de eu fazer uma reta perfeita. Mas aqui nessa linha você tem uma ideia de reta, concordam comigo? É a distância de um ponto ao outro. Ok. Depois nós tínhamos a ideia de plano. E lembra que em vários exercícios do caderno eu falava assim, ó, o que é um plano? A nossa lousa é um plano sim, é onde a gente projeta. Ah, professor, meu caderno, a folha também é um plano. Sim, é um plano. Aí voltamos à definição de sólidos geométricos. São figuras espaciais, ou seja, não estão contidas em um só plano. Queridos, olha só. Lembra que a gente falou que, por exemplo, o prédio ocupa um lugar no espaço? Sim, querido professor. Então, se ele ocupa um lugar no espaço, ele está contido em um só plano, só no chão, só na superfície? Não, professor, porque ele tem tendência de altura, sim. Então tem no plano, está na altura. Ah, professor, mas um prédio também tem uma largura. Às vezes tem um prédio, professor, que vai o quarteirão inteiro. Sim, então ele ocupa um lugar no espaço. Você consegue entrar? Ah, sim, do prédio tem porta, mas ocupa um lugar no espaço. Tudo bem quanto a isso? Quero que vocês observem a nossa caixa aqui de papelão que eu coloquei para vocês. Ó, essa caixa de papelão pode ser considerada um sólido geométrico? Pergunta que você faz. Ela ocupa um lugar no espaço? Ocupa, professor. Então, sim, ela é considerada um sólido geométrico. Nós vamos aprofundando cada vez mais essa concepção, tudo bem? E agora eu quero caminhar para temas que vocês já trabalharam, mas que às vezes esqueceram sobre o tópico. Ele fala assim, observando a caixa ao lado, podemos notar características de um paralelepípedo, ou seja, de um bloco retangular. E ele pergunta assim, quantos cantos tem a nossa caixa? Ele quer que você conte os cantos da caixa. O que é um canto da caixa, professor? É essa pontinha aqui, a sua união. Professor, mas tem cantos escondidos? Tem, e você deve contá-los. Bom, depois ele fala assim, ó, quantas dobras ou quinas tem a nossa caixa? Dobras, você não tem essa dobra da caixa aqui? Então, você já tem uma. Você não tem essa dobra da caixa aqui? Você já tem outra. Então, eu quero que vocês se atentem para contar as dobras que estão na parte de trás. Imaginem isso. E ele pergunta assim, quantas faces tem essa caixa? Professor, como assim faces? Ela ocupa um lugar no plano, não ocupa? Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma face. Concordam? Ocupou um plano ali. Aqui eu tenho outra face. Concordam? Eu tenho faces ocultas? Se eu tenho aqui nesse bloco, eu não tenho a parte de trás dele? Aqui atrás eu não vou ter uma face? Então se atentem para isso. Ele quer saber a contagem. É uma pergunta tranquila, tá? Vamos lá. Continuando, por que você foi? Estava lá naquela caixa de papelão, professor, falando de quinas, dobras e faces. O que isso quer dizer? Olha, essa é a concepção nossa do sexto ano para vértices, arestas e faces. Quero vocês lá na página 123 e coloquem como muito importante aquele quadro verde, que ele fala assim, ó, cada canto recebe o nome de vértice e nos dá a ideia de ponto. Então, ele vem aqui, ó, reparem comigo, ele deixa muito claro, ó, cada canto recebe o nome de vértice e nos dá a ideia de ponto. Então, cada cantinho a gente não vai ficar chamando de canto, são os vértices do meu bloco retangular. Continuando, ele vai falar agora assim, ó, a quina ou dobra é chamada de aresta e nos dá a ideia de parte ou pedaço de uma reta. Uma reta seria uma aresta prolongada indefinidamente, ou seja, uma aresta finita é um segmento de reta. Queridos, vamos pensar aqui, ó. O nosso livro marca aqui, ó, isso aqui é uma aresta. Faz sentido, professor, é uma ideia de dobra. Mas por que ele fala no segmento de reta? Ei, vocês não tinham um vértice aqui? Opa, ficou um pontinho maior. E um vértice aqui? Vocês concordam comigo? Quando você tem dois pontos e traça uma reta,
você tem um segmento de reta, concordam comigo? Por isso que ele fala da questão da aresta. Professor, mas quantas são as arestas então que nós temos? Olha, se você contar é uma quantidade considerável. Porque ó, aqui você tem uma aresta, aqui você tem uma aresta, aqui você tem outra aresta e aqui outra aresta. Todos concordam? Então, só nessa face aqui que nós contamos, nós já contamos 4 arestas. Então, se atenção para esse tópico, tudo bem? Bom, depois das arestas, ele vem para as faces. Então, ele vai falar assim, ó. Já as faces nos dão a ideia de parte ou pedaço de um plano. Um plano seria uma face prolongada, indefinidamente. Reparem, você não tem o lado da sua caixa de papelão? Esse lado aqui é a nossa face. Professor, então eu tenho muitas faces. Sim, no nosso bloco retangular, no nosso paralelepípedo, ele tem várias faces. Se eu tenho uma face aqui, eu tenho uma na parte de trás. Se eu tenho uma desse lado, eu tenho outra na parte de trás. E assim consecutivamente. Professor, são muitas informações. São. Mas eu vou começar a exigir de vocês um pouquinho mais. Então, quando eu falar assim, vértices, arestas e faces, eu tenho que lembrar. Bom, vértices é a ideia de ponto. São os cantinhos do meu bloco, do meu solo. Bom, arestas são as dobras, são as retas que eu tenho. Tudo bem? Faces são os planos da minha caixa. Sim. Então, comecem a se atentar. Mas eu entendo que, professor, é muita informação. E o próximo slide ele deixa um pouquinho claro. Em vários blocos eu vou tentar esclarecer para vocês. No primeiro que eu tenho aqui, que é os meus cubos, os blocos, eu separei em 3 tópicos para vocês: face, aresta e vértices. Reparem, ó, eu pintei de laranja a minha face. Uma face, tenho várias faces aqui. A aresta eu deixei marcada de azul para vocês. E o vértice marquei com um verdinho claro. Tudo bem para vocês? Fica um pouco mais claro assim? Bom, na sequência eu também fiz o bloco montado e tentei marcar nele mesmo. Olha só, aqui vocês vão ter a sua face, concordam comigo? Bom, na sequência, o que é o vértice? Ideia de ponto. Então aqui você tem um vértice. Ah, professor, e aresta, ideia de reta? Sim, ideia de reta. Aí eu fui lá na pirâmide. Uma pirâmide de base quadrangular aí. Essa pirâmide também tem, professor? Sim, é um sólido. Ele vai ter também, arestas, que são segmentos de reta, vai ter vértices, que é a ideia de ponto, e vai ter as faces. Então, se atentem para isso. Nossos polígonos, no caso, nossos sólidos, eles têm essas ideias: arestas, vértices e faces. Tudo bem? Quero que vocês depois revisem esse tópico. Muito importante da nossa aula. Bom, agora é o momento para nós desenvolvermos os exercícios 1 e 2, lá da página 124. Vocês vão ver que são exercícios tranquilos. O exercício 1, ele fala assim: desenhe um paralelepípedo com uma régua e um esquadro. Por isso que eu falei para vocês a importância tanto da nossa régua quanto do nosso esquadro. Indicando seus vértices, suas arestas e suas faces. Aí, como o professor Lucas está distante de vocês, eu dei algumas ideias de paralelepípedo. Professor, posso desenhar do meu jeito? Claro que pode. Coloquei algumas ideias. Aqui eu coloquei a primeira ideia de um bloco retangular feito da parte frontal. E aqui em perspectiva. Professor, são muito bonitos. Sim, né? Não ia escolher blocos retangulares, paralelepípedos feios para vocês, não é verdade? Nesse caso, o exercício, depois que você terminou o desenho, vai pedir para vocês indicarem as arestas, os vértices e as faces. Se você quiser indicar, como na apresentação anterior, pintando, vou pintar as faces de uma cor, de colorido, vou deixar marcadas as arestas e os vértices. Tudo bem, não tem problema. O livro é de vocês, tá certo? Bom, na
sequência, o exercício 2 é bem tranquilo porque ele vai falar assim: observe sua sala de aula. Qual é o formato? Quantas faces, arestas, vértices ela tem? Como nós não estamos na sala de aula, pode ser a sala ou o quarto que você está fazendo essa atividade. É bem legal, tranquilo. Normalmente elas têm alguns aspectos bem característicos. Tudo bem? Bom, quero vocês ali no exercício 3, que o exercício 3 ele vai falar de pegar um componente. Ele fala assim, peguem uma embalagem, uma caixa. Pode ser de creme dental. Aí eu fui lá e peguei minha caixa de creme dental aqui. Bom, lembrando que eu não estou fazendo propaganda, por isso que eu passei fita crepe aqui, vai ser depois difícil para tirar, mas tudo bem, é didático. Deixa eu ver uma parte que não aparece aqui, a marca do fabricante. Então você tem a sua caixa de creme dental, concordam comigo? Essa caixa aqui, ela é um sólido geométrico? Sim, é um sólido. E um sólido muito característico, ela tem um nome característico. Qual é o nome dessa caixa aqui de creme dental? De sólido. Atenção, acabamos de ver anteriormente, hein? Nem vou falar para vocês. E ele fala assim, com o auxílio da régua e do esquadro, represente essa forma através de um desenho. Em sua apresentação, indique as faces, arestas e vértices. Aí, meus queridos, eu deixei um modelo para vocês do meu desenho. Então, se atentem. Depois que eu terminei ele, no computador eu vi que essas setas ficou meio poluído o desenho. Então, eu acho que vocês, quando vocês forem fazer, eu indico para vocês marcarem de pontos. Por exemplo, eu vou fazer o vértices de pontos amarelos. Aí você vai lá e faz pontinhos amarelos e fala, os vértices estão marcados de caneta amarela. Não, vou fazer as arestas de traços vermelhos. Pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Quanto mais caprichado, melhor. Tudo bem? Bom, agora eu vou deixar a lição para a semana. Aí a gente vai continuar a aula, não é que acabou a aula não. Mas vocês já circulem no caderno, ali nas páginas, no livro de vocês, ali nas páginas 125 e 126, os exercícios de 4 até o 11. Olha, são exercícios muito tranquilos que vão falar do bloco retangular, ou seja, do paralelepípedo, ou seja, da nossa caixa de creme dental, por exemplo. E ele vai deixar muito claro que ele vai estar pedindo arestas, vértices, para você representar a quantidade que você consegue enxergar. Então, são questões até de algumas pessoais, mas se atentem, façam com capricho, calma. Vocês têm tempo para desenvolver esses exercícios. E eu peço atenção no último exercício, que ele fala assim, atenção ao exercício 11, pois ele é o início do tópico de planificação. Eu não vou falar ainda de planificação, mas ele já pede essa ideia, tá? Já vou falar com vocês. E ele fala assim, o desenho da embalagem de creme dental aberta é um exemplo de planificação de um sólido geométrico. No caso da embalagem, a embalagem é a planificação de um paralelepípedo, ou seja, de um bloco retangular. Então, quando você for fazer a planificação da sua embalagem, você pede para a mamãe, para o papai, para a vovó, se você pode abrir a embalagem de creme dental. Se eles autorizarem, abra com cuidado e vocês vão ver que quando vocês abrirem a embalagem, vocês vão ter a planificação dela, a planificação de um bloco retangular. E aí é o que pede no exercício nosso 11. Então se atentem para isso, tudo bem? Tranquilo? Professor, precisa ficar perfeito o desenho? Não. Eu quero que vocês iniciem o tópico de planificação no exercício 11. Então, eu nem espero algo muito sofisticado. Na verdade, eu sei que vocês vão fazer com muita perfeição. Mas fiquem tranquilos quanto a isso. Professor, lá no final do nosso livro 1, tem várias planificações. Posso pegar como modelo? O livro é de vocês. É um material de consulta. Só que lembre-se, o exercício 11 pede a planificação da embalagem de creme dental. E a embalagem de creme dental é um bloco retangular. Então, se você for olhar, busque o bloco retangular. Bom, agora eu quero vocês ali na página 127, que antes da gente ver a fundo o que é uma planificação, eu quero classificar sólidos geométricos. E ele começa logo com um exercício, mas um exercício de muita facilidade. Ele fala assim, observe
esses objetos e relacione-os aos sólidos geométricos correspondentes. Então, ele quer saber o que é uma esfera, o que é um cone, o que é uma pirâmide, o que é um cubo e um cilindro. Vocês vão simplesmente escrever no livro de vocês aí. Depois, ele fala assim na questão 2. Vamos separar esses objetos em dois grupos. Quais objetos? Os da figura acima, que eu coloquei para vocês aí. Objetos com partes planas somente, então somente partes planas, e objetos que apresentam partes arredondadas. Professor, não tem uma parte reta. Tudo bem, mas se ele apresenta partes arredondadas, vai para a letra B. E é aí que vem a classificação nossa. Os sólidos geométricos que têm todas as superfícies planas são chamados de poliedros. Os sólidos geométricos que têm superfície totalmente ou parcialmente arredondada são chamadas de corpos redondos. Aí eu vou tópico com vocês. Por exemplo, essa esfera aqui tem partes planas? Nenhuma. Tem parte arredondada. Então, é denominado de corpos redondos. Perfeito. O nosso cone aqui tem parte plana? Tem, professor. A base do cone é plana. Sim. Mas tem parte arredondada? Tem. Então, são corpos redondos. Depois, o nosso cilindro. Tem parte plana? Sim. Tem as bases do nosso cilindro, não é verdade? São planas. Mas o corpo dele é redondo? Sim. Então, corpos redondos. Agora, nós vamos para esse caixote aqui, denominado de cubo. Tem partes planas? Sim. Tem partes arredondadas? Não. Se não tem partes arredondadas, nós vamos dizer então o quê? É um poliedro, professor. Sim. Olha que nome sofisticado. Poliedro. E qual que é a definição de poliedro? São sólidos que têm apenas, ou seja, todas as suas superfícies planas. E olhando para a nossa pirâmide aqui, também. Olha só, nossa pirâmide tem uma base plana e suas laterais também são planas. Tudo bem quanto a isso? Então, a gente tem corpos redondos e poliedros. Professor, mas corpos redondos podem ter uma superfície plana? Pode. Só que se tiver uma superfície arredondada, já vai para categorizado como os corpos redondos. Tudo bem quanto a isso? Tranquilo? Lembrando que a página desse daqui que vocês têm que grifar lá na 127. Continuando, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que são contornos. Aí ele fala assim, abaixo temos um quadrado azul, lá na página 128, hein? Temos um quadrado azul e uma região quadrada vermelha. O quadrado azul é o contorno azul, vocês concordam comigo? Você está contornando azul aqui. Agora, quando eu falo região quadrada, reparem que toda essa região está preenchida. Então, separem quanto a contorno. O que é o contorno? O quadrado é um contorno. Ou seja, uma linha fechada que limita uma região no plano. Concordam comigo? Então, o quadrado aqui é um contorno. E além de contorno, eu já avancei na página 129 que vem a definição para nós. Olha só a definição de contornos. São linhas fechadas que não apresentam cruzamentos e têm uma única dimensão, o comprimento. Alguns contornos recebem nomes especiais. Quadrados, aqui no caso. São contornos de regiões planas quadradas. Retângulos. São contornos de regiões planas retangulares. Triângulos. São contornos de regiões planas triangulares. Circunferências. Gravem circunferência que você vai ter um exercício para isso. São contornos de regiões planas circulares ou círculos. Ou seja, se você só tem o contorno, você tem uma circunferência aí. Concordam comigo? Atenção para isso. Tudo bem? Por que eu estou pedindo atenção para essas questões de contornos que são tópicos simples, são só preenchimento? Porque agora vocês vão circular os exercícios 3, 4, 5 e 6 das páginas 128 e 129.
Nossa, professor, mas são muitos exercícios para a gente fazer em uma aula. Não é para uma aula, são os exercícios para a semana de vocês. Por isso que eu estou falando muito tranquilamente. São exercícios que vocês primeiro vão assistir toda essa aula para depois ir fazendo ao todo. E lembrem-se, o livro de vocês ele é um material de pesquisa. Vocês têm que ter o hábito de fazer a leitura sistemática dele. Nossa, professor, que palavra sofisticada, leitura sistemática. Ler, interpretar o que está falando, o que está dizendo. Por isso que eu falo grifem aquele quadro, porque é importante. E aí eu deixei algumas dicas dos exercícios. Atenção para interpretar cada enunciado. O que está pedindo? Qual que é a pergunta central? Por exemplo, no exercício 3, solicita que vocês representem a planificação de um cubo. Olha, essa planificação de cubo, professor, nós já falamos lá atrás, sim, bem raramente falamos, e eu tenho a planificação dele no final do meu livro. Lembra que eu queria lá já cortar para fazer? Lembro. Posso lá ver? Claro que pode. Eu acabei de mencionar que o livro de vocês ele é um material de pesquisa e é um material muito rico. Então se atentem. Lá nos exercícios 4 e 5, eles querem respostas diretas de vocês. Nada elaborado. Então se atentem para isso. Nossa, professor, mas é só isso mesmo? Porque ele fala lá no 4. Que forma geométrica espacial se forma com essa planificação? Quando você monta a planificação de um cubo, que forma que ele vai ser formado? Que poliedro que vai ser formado? Planificação do que você está fazendo, meus queridos? Percebam? É bem direto. Lá no 5, ele fala para comparar a planificação. Não vai ter como a gente comparar com um amiguinho. Tudo bem, mas você sabe como mencionar a sua planificação, como que ela ficou. Já no exercício 6, exige de vocês a diferenciação do que é círculo e circunferência. A apresentação anterior, não é? Circunferência, contorno. Para ser círculo tem que estar o quê? Preenchido, pintado. Tem a ver com isso. Tudo bem, meus queridos? Entenderam esse tópico? Bom, quero revisar um pouquinho da aula de hoje. O que nós trabalhamos? Tá acabando, calma, tá acabando. O que nós trabalhamos? Hoje nós trabalhamos ali 5 tópicos novos e 1 de revisão. A revisão foi dos nossos capítulos, no caso, 1, 2 e 3. Capítulo 1 sobre os sistemas de numerações. Capítulo 2, as operações elementares, nossa. Capítulo 3, aquelas operações um pouquinho mais avançadas, que eram a potenciação e radiação. Tudo bem quanto a isso? Depois nós vimos os sólidos geométricos, figuras espaciais, concordam comigo? Coloquei até aqui a representação da nossa caixa de papelão, não é verdade? Não é? E nessa representação dos sólidos geométricos, nós falamos sobre o tópico de vértices, arestas e faces. Ou seja, o que é a face? A ideia de um plano. O que é aresta? A ideia de reta. O que é vértice? A ideia de ponto. Ali na nossa pirâmide, vocês têm essas representações. Coloquei aqui para ficar mais claro na revisão nossa de hoje, mas você tem na apresentação anterior. Depois, você tem as representações de paralelepípedos. E o que são representações de paralelepípedos? Blocos retangulares. Então, como que a gente desenha ele com o esquadro? Professor, meu desenho ficou um pouco torto. No começo é assim, não fica tão belo, mas depois vai se aproximando. Lembra daquela brincadeira nossa? Então, sei que vocês estão dando risada aí. Além disso, nós começamos a introdução de planificação, que vai ser a nossa próxima aula. O que é a planificação de uma caixa de creme dental, que era do nosso paralelepípedo? A planificação de um cubo, que eu indiquei para vocês aqui uma possibilidade de planificação de um cubo. Existem várias. Eu coloquei um modelo de planificação. E por fim, nós vimos também a classificação dos sólidos geométricos. Nossa, professor, eu esqueci o que é essa classificação. Lembra? Entre poliedros e corpos redondos. Poliedros são figuras que têm somente
partes planas. Concordam comigo? Ocupam uma região no espaço constituída de partes planas. Corpos redondos, uma ou todas as partes arredondadas. Tudo bem quanto a isso, meus queridos? Olha, espero que vocês tenham entendido essa parte da revisão. Aqui tem os sites onde eu peguei algumas imagens para ficar ilustrações mais bonitas para vocês. O nosso livro que nós utilizamos. E eu queria agradecer a vocês nesse momento. Agradecer a paciência. Eu sei que foram aí 35 minutos. Às vezes vocês ficam cansados, mas é importante se atentar para isso. Eu sei que às vezes é ruim que a gente está distante, mas em breve, se Deus quiser, nós vamos estar juntos. Vocês sabem a falta que eu estou sentindo de vocês, a falta que eu estou sentindo da nossa lousa. Então, de trabalhar, de tirar dúvida. Quero vocês concentrados, quero vocês focados no momento de estudar. Obedeçam o pai de vocês, respeitem eles, cuidem da família, vocês são responsáveis, tudo bem? Olha, estou te mandando um grande abraço para vocês, desejo uma ótima semana. Fiquem com Deus, hein? Tchau, tchau.